Mês de agosto, mês vocacional. Tempo especial para rezar, refletir e manifestar a corresponsabilidade para com as vocações na Igreja. O tema proposto para este mês pela Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenado e a Vida Consagrada da CNBB é: Cristo nos salva e nos envia. E o lema: quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. João, capítulo 5, versículo 24. A vocação é um chamado amoroso de Deus que deve ser escutado e respondido com generosidade. O primeiro e fundamental chamado divino é a vida. Ele é o Deus da vida, chama-nos do nada a existir, depois a ser seus filhos e a viver a beleza da filiação no serviço aos irmãos e irmãs, sobretudo os mais fragilizados. No capítulo 4 do documento de Aparecida, discorre sobre a vocação dos discípulos missionários de Jesus Cristo à santidade. Ele nos chama a sermos seus amigos, seus imitadores e, animados pela força do Espírito Santo, anunciadores do Evangelho do Reino da Vida. A fundamental missão de Jesus Cristo é a vida. Eu vim para que todos tenham vida. João 10, versículo 10. A missão a serviço da vida perpassa as diversas vocações, leiga, religiosa e presbiteral. Vivemos um tempo de muito sofrimento com a pandemia e suas consequências socioeconômicas. A culpa não é de Deus, pois Ele quer a vida, mas descuidamos do precioso dom divino. Maltratamos muito a natureza, negligenciamos a nossa saúde, sacrificamos os nossos vínculos com Deus, com as suas criaturas e com os seres humanos. Deixamos de ouvir e responder à sua voz amorosa. Ficamos fragilizados. O grito de dor pela morte de pessoas queridas, o grito de dor dos que sofrem a enfermidade e dos amigos aflitos, chega aos ouvidos de Deus e deve chegar também aos nossos. Muitas pessoas não ficam indiferentes e se desdobram em servir, arriscam a própria vida na tentativa de salvar outras vidas. A exemplo de Jesus, escutam a voz sofrida do Nazareno, que pode e pede socorro nas pessoas enfermas. Ele nos chama a entrar na dinâmica do bom samaritano e nos fazer próximo das pessoas sofridas. Escutemos a voz amorosa de Deus e coloquemos nossa vida a serviço. Vençamos o vírus da indiferença. A vida é um dom que cresce quando doada aos outros. Domingo, dia 1º de agosto de 2021, estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. A antífona da entrada: meu Deus, vinde libertar-me. Apressai-vos, Senhor, em socorrei-me. Vós sois meu socorro e meu libertador. Senhor, não tardeis mais. O Senhor é o nosso socorro.
é o nosso libertador, que jamais tarda em nos salvar e redimir. Nesta celebração, damos graças ao Pai pela vida de Jesus Cristo, nosso verdadeiro alimento. Também nos unimos em oração por todos os padres e louvamos ao Senhor pela vocação e pelo ministério desses homens que estão a serviço do Evangelho na Igreja. De maneira especial, queremos recordar os padres que passaram por nossas comunidades, os falecidos e aqueles que estão enfermos. A Igreja nos propõe, neste domingo, Dia do Senhor, os seguintes textos bíblicos. O livro do Êxodo, capítulo 16, versículo de 2 a 4, versículo de 12 a 15. Eu farei chover para vós o pão do céu. O Salmo 77. O Senhor deu a comer o pão do céu. E a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17, versículo 20 a 24. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus. E o Evangelho de São João, no capítulo 6, nos versículos de 24 a 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Oração do dia. Manifestai, ó Deus, a vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos implorem, e se gloria de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realiza para que possamos ver e crer em ti? Que obras faz? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhe a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu.
é meu Pai, que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando a palavra de Deus. A falta de pão e o desafio do deserto leva o povo a murmurar contra Moisés e contra Deus. Quantas vezes você já murmurou contra as pessoas e contra Deus? As palavras de desconfiança revelam ao longo processo pela quais os hebreus ainda terão que passar para entrar na intimidade e conhecimento do seu libertador. É um desafio que será cotidiano, indicando uma história que perpassa a Bíblia toda. Tropeço, deslize, falta de fé e necessidade de confiar. Entretanto, Deus está ali e dá força. Nesse momento, o grande sinal é o maná, que não conhecia, mostrando a ele sua presença, seu cuidado e sua proteção. O desafio de Jesus diante dos que ouvem vai na mesma direção. Eles precisam entender que o pão não é tudo, mas o seu ensinamento e sua própria vida são geradoras de salvação. Ali no deserto, estão diante do pão da vida. Seus olhos enxergam apenas o que está muito perto, enquanto seu coração precisa fazer um longo caminho. Nesse primeiro dia do mês vocacional, aprendamos o que significa escutar Jesus, para que nossa vocação seja sincera e verdadeira, levando a outros a palavra de salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com as bênçãos de Deus, a intercessão da Virgem Maria, Mãe do Redentor, e de São José, o seu esposo. Assim seja.